Olha, o Tribunal Regional Federal da 6ª Região realiza uma discussão sobre as empresas não certificadas que atuam na área de seguros. Muitas cooperativas oferecem preços atrativos, mas no PROCON a reclamação é cada vez mais frequente. Quando acontece um acidente, essas empresas não conseguem cobrir o prejuízo dos motoristas. Esta é a discussão. Balança aí. Instrumento de trabalho para deslocamentos importantes ou só para passeios. Não importa a razão. Hoje, a frota do Brasil é enorme e só cresce. De acordo com o IBGE, até 2022 havia mais de 115 milhões de veículos registrados no país. Menos de 20% deles têm seguro. 18 milhões de veículos são assegurados por entidades regulamentadas pela Superintendência de Seguros Privados, a SUSEP. Mas há um mercado paralelo de empresas que não são certificadas. Muitas delas cooperativas. Ao todo, 4,5 milhões de cidadãos já contrataram esse tipo de serviço. O que acontece é que algumas associações, algumas entidades, elas captam os recursos das pessoas, prometendo uma proteção veicular que muitas vezes não é efetivada na hora que o dono do automóvel mais precisa, na hora do sinistro, na hora do roubo do veículo, do furto, na hora do acidente. Então é muito importante que as pessoas saibam que o seguro tem que ser contratado junto às seguradoras autorizadas e fiscalizadas pela SUSEP. Na hora em que acontece um acidente, ter seguro é um alívio. O motorista logo procura a empresa atrás de um conserto que saia mais barato ou do valor do veículo em caso de perda total. Mas, no caso das pessoas que têm a proteção de cooperativas ou de empresas não credenciadas, nem sempre o prejuízo é indenizado. Aliás, tem crescido no PROCON da Assembleia o número de queixas de cidadãos que se sentem lesados por associações de proteção veicular que vendem serviços como se fossem seguradoras. E o principal deles é a não cobertura daquilo que foi contratado, uma vez que os contratos são celebrados em valores muito menores do que aqueles feitos pelas seguradoras, mas em compensação, quando há necessidade de uma cobertura, por exemplo, de perda total, a alegação é de que não tem dinheiro em caixa. Então, esse tipo de associação de proteção veicular, com a nossa experiência lá no PROCON, é excepcional para pequenos valores. Para-brisa quebrado, retrovisor arranhado, pequenos arranhões, mas se deu um valor elevado, pode ter certeza que não vai ser coberto. A preocupação com a segurança de cidadãos que contratam a proteção de veículos está mobilizando autoridades, inclusive do Judiciário. O encontro aqui no Tribunal Regional Federal da 6ª Região, em BH, discutiu sobre a regulação do serviço de seguros e sobre o mercado ilegal. O encontro foi promovido pelo Instituto Justiça e Cidadania, com o apoio do TRF6. A presidente do tribunal, Mônica Cifuentes, foi a anfitriã. Várias autoridades do setor público e de diferentes instâncias da justiça acompanharam as discussões sobre os caminhos para garantir mais segurança e proteção aos donos de veículos. O ministro do Superior Tribunal de Justiça explicou que seguros é um assunto de competência da União. Mas ele destacou que impasses com relação às instituições que não são seguradoras estão em todos os âmbitos da justiça. Até no Supremo Tribunal Federal, eu vou ter a oportunidade de expor, isso na minha exposição também tem chegado porque os estados estão legislando a respeito disso. E a gente precisa verificar se é possível o estado legislar ou se é uma competência específica da União. Então, nos juízes de primeira instância, nos tribunais de apelação, no STJ e no Supremo o tema está chegando. Então, veja como é um tema relevante e a gente, então, precisa debater, precisa, no caso do Judiciário, definir se é possível ou não esse tipo de atuação.